Boa noite. Oi, gente. Eu estava ali quase cochilando, não vou mentir para vocês. Estava achando tão bom. Será que é agora a luz? Mas a gente tem uma tarefa para cumprir essa noite e eu gostaria de convidá-los a uma reflexão comigo. Uma reflexão em torno do qual é a sua cruz e qual é o significado da cruz. A cruz é um símbolo paradoxal. Por que paradoxal? Porque aquilo que deveria ser símbolo de sofrimento, ao mesmo tempo também é símbolo de devoção. É também um símbolo sagrado. E, ao mesmo tempo, também é um símbolo do sofrimento, da angústia. Mesmo porque nós costumamos dizer assim: fulano de tal é minha cruz. Já ouviram essa expressão? Esse trabalho, esse chefe, principalmente esse marido, né? É minha cruz, eu vou fazer o quê? Então, nós colocamos simbolicamente o símbolo da cruz como um peso, como um desafio, como algo que nos causa angústia, sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, também é um objeto, um símbolo do sagrado, que as pessoas carregam, levam, oram, carregando na mão, usam como um amuleto. E símbolo daquilo que é sagrado, no meu tempo, servia até para matar o vampiro, ou espantar o vampiro. Não era isso? Porque hoje em dia o vampiro virou galã. Então, mudou tudo. Mas na minha época, então, esse símbolo sagrado e, ao mesmo tempo, também de dor. Essa reflexão é que eu gostaria de convidá-los a fazer. Qual é o papel daquilo que na minha vida eu chamo de cruz? É símbolo do meu sofrimento ou da minha redenção? É sacrifício ou é crescimento? É evolução? O que é a cruz na sua vida? Ou o que você está chamando de cruz na sua vida? A cruz, muitas vezes, se apresenta para cada um de nós de maneira diferente. Às vezes, nós entendemos a cruz como a perda, seja ela de um ente querido, seja uma perda material. Às vezes é uma doença que nós colocamos como essa cruz. Às vezes é uma angústia que nos surge diante de uma dificuldade, de uma frustração. Então, qual é a sua cruz? O que você está colocando nesse momento, na sua vida, como uma cruz? E qual é o significado disso para a sua vida? Esta cruz está lhe convidando a que tipo de reflexão, a que tipo de reforma íntima essa cruz está lhe convidando? E se você descobrir que quem se colocou na cruz e ainda bateu os pregos foi você? A dificuldade que nós temos de descer da cruz, e estar na cruz é estar paralisado. Estar na cruz é estar aprisionado na dor, é estar aprisionado no sofrimento, é estar imobilizado. Você não pode ir nem para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás, nem para lugar nenhum. Então, estar parado, estar aprisionado, é estar na cruz. E eu lhes pergunto, o que lhe aprisiona? Quais são os grilhões que lhe aprisionam neste sofrimento, nesta dificuldade? O que está lhe prendendo? Por que você não desce da cruz? Já que foi você mesmo que se colocou lá. Muitas vezes nós não descemos da cruz e transformamos essa cruz em redenção, porque, em geral, projetamos no outro, ou em alguma circunstância, ou em algum contexto, o nosso algoz. Quem nos colocou na cruz foi tal situação, tal circunstância.
Mas podem observar que todas as pessoas que nós admiramos, todas as pessoas, todos os avatares e também as pessoas que não são conhecidas, mas que nós admiramos, porque existem muitos espíritos aí de alta elevação que não aparecem, não estão entre aqueles que nós reverenciamos publicamente, mas que são pessoas que, em geral, não se colocaram na cruz, não permitiram que as circunstâncias, que as dificuldades e os desafios que a vida foi trazendo a colocassem numa situação de aprisionamento, numa situação de imobilidade. Essas pessoas não se colocaram na cruz. E aí nós admiramos. Pense, por exemplo, se Francisco de Assis ficasse se queixando da rejeição paterna, porque o pai dele não o compreendeu. O pai dele colocou ele porta fora, não aceitou a designação dele, a vocação dele. E se ele ficasse se queixando, não, eu sou assim porque meu pai me rejeitou, minha mãe fez isso. Nós, muitas vezes, fazemos isso. Nós nos colocamos na cruz porque ficamos imobilizados por determinados acontecimentos, por determinadas experiências. E nós não conseguimos integrar a experiência e seguir em frente. Ficamos aprisionados na dor da experiência e perdemos a oportunidade do aprendizado da experiência. Todas as vezes que nós ficamos aprisionados na dor, nós estamos carregando uma cruz que é peso, carregando uma cruz que é imobilidade, que é dificuldade de caminhar. E todas as vezes que nós abandonamos o sofrimento e integramos a experiência, essa cruz torna-se leve e vira símbolo sagrado de redenção, de crescimento, de elevação e de evolução espiritual. Então, qual é a sua cruz? Qual é o peso que você carrega ou que você coloca? Muitas vezes porque nos colocamos como vítimas. Ainda somos muito infantis e temos reações infantis. Ficamos batendo o nosso pé e nos lamentando porque a vida nos tirou isso ou aquilo, ou nos frustrou em relação a isso ou aquilo. Então, não quero. Tem centenas de brinquedos, mas eu só quero aquele que eu não posso ter, ou que me foi tirado, ou que eu julgava que tinha direito, ou que me pertencia. A vida é tão rica em possibilidades. Tanta coisa pode acontecer com a gente. Tantos acontecimentos, tantas experiências, para que você se aprisione ao sofrimento de uma única experiência. Ou que você fique aprisionado, crucificado, naquela experiência, batendo o pé, porque você só quer que seja daquela forma. Às vezes, e outro dia eu falava isso com uma paciente, eu disse assim, a vida lhe deu um presente, Deus lhe deu um presente. Você se lembra que quando você entrou aqui, você vivia se queixando de solidão? Lembro. E agora Deus lhe deu um presente. Mas Ele não lhe deu o presente da forma como você queria. E porque Ele não lhe deu o presente no embrulho que você gostaria, cheio de laçarotes de fitas, Ele lhe deu o presente, você está rejeitando o presente porque o embrulho não está contento. Então é preciso compreender que tudo que nos chega, mesmo as dificuldades relacionadas com as nossas frustrações, com aquilo que nós gostaríamos de ter, de conseguir e não alcançamos, são presentes. Tudo que invade a sua vida e que lhe impede de realizar aquilo que os seus desejos egóicos querem, é Deus na sua vida. É Deus procurando despertar em você aquilo que está adormecido. Nos impulsionando para um crescimento, para uma evolução. E se nós começarmos a interpretar
todos esses acontecimentos que chegam em nossas vidas e depois, como diz a música, nos convidam a rir ou chorar, se nós interpretássemos tudo isso como uma presença divina, como a misericórdia divina atuando para nos despertar, porque a maioria de nós ainda está adormecido. Existem muitos aspectos nossos que estão adormecidos e que nós precisamos despertar. E esses aspectos, eles são despertados no amor, na realização, na conquista, mas existem outros que são despertados na dor, são despertados na frustração. E aí existe aquele grupo que acha que só se cresce na dor, e existe aquele outro que acha que para crescer tudo precisa estar dentro daquilo que eu planejei, que eu almejei, que eu sonhei ou idealizei. Nem uma coisa, nem outra. A vida é dinâmica. A vida é uma dinâmica constante de experiências que se sucedem e que estão interligadas num processo contínuo de evolução do espírito, que não cessa com o desencarne. Então, tudo que lhe acontece é convite para a evolução, é convite para despertar aspectos seus que estão adormecidos. Então, não se debata na cruz, porque o seu sofrimento vai aumentar. Experimente se debater na cruz, que você vai ver que vai doer muito mais. Desça da cruz. O que você está fazendo aí? Por que você está na cruz? Porque você está optando pela dor, pelo sofrimento, quando a vida lhe oferece tantas outras possibilidades que você não está enxergando, porque está aprisionado e imobilizado na dor. E existem pessoas, não as mulheres, eu acho que isso é mais coisa dos homens, vocês não acham assim? Que quando encasqueta com a coisa, ninguém tira. Isso é uma mulher, gente. Ó, meninas, a gente tem que dar o braço a torcer, porque nós somos assim. Quando a gente bota uma coisa na cabeça, nem Jesus chegando para pedir, a gente encasqueta ali. E tenha medo, viu? Vingança de mulher, pelo amor de Deus, quando uma mulher resolve se vingar, saia de baixo. Então, existem pessoas que se fixam, e às vezes essa fixação transcende encarnações. E você vai de uma encarnação para outra fixado em determinados acontecimentos, em determinados sofrimentos, e perde oportunidades de vivenciar outras experiências salutares que se sucedem àquela experiência desastrosa que você teve. São só experiências. Não é para fazer um drama em cima de uma experiência. Um drama no qual você fica aprisionado. O sofrimento é para ser vivido? Sim, claro. Ninguém vai ficar por aí achando que o mundo é todo cor-de-rosa e que você vai por aí cheirando as flores. Na hora que você é atingido, dói sim. A gente esperneia, sim, ok. A gente chora, sim. A gente corre para o centro espírita, para o terapeuta, psiquiatra, para o médico, para o amigo, para o colo, de quem quer que seja. Tá certo, ok. Mas não fique aprisionado na experiência. Se esforce para sair, faça tudo que tiver ao seu alcance, mas não fique aprisionado na experiência. Integre a experiência e siga, porque logo ali, na virada da esquina, outros acontecimentos lhe aguardam e você vai conseguir compreender o propósito do acontecimento anterior. Porque a nossa vida não é um caos no qual os acontecimentos se sucedem de forma aleatória. Nós viemos de um lugar, estamos caminhando para algum lugar. Não estamos caminhando a ermo, sem sentido. Todo acontecimento em nossas vidas tem sentido, tem significado, tem propósito. E se você começar a olhar para esses acontecimentos, nesta perspectiva, você vai descer da cruz. Você vai dizer, olha, foi bom e tal, legal, a experiência foi boa ou não, mas agora já deu. Chega, é uma escolha sua. É uma escolha sua.
Enquanto você quiser ficar na cruz, você ficará na cruz. Não terá terapeuta, não terá espírito, não terá ninguém que lhe tire. Porque só quem pode decidir sair da cruz é você. Então Jesus não disse assim, se pregue na cruz e me siga. Ele disse isso? Não. Ele disse assim, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, tome a cruz como símbolo de redenção. Tome a cruz como oportunidade de crescimento. Não se pregue na cruz e fique lá gritando, oh, Jesus, me tire daqui. Porque certamente ele vai dizer, desça. Tome a sua cruz e me siga. Não fique aí parado, apregoado a uma dor, a um sofrimento. Toda dor, todo sofrimento também é válido como experiência para o espírito. Desperta alguns aspectos que são importantes na nossa trajetória. A questão não é o sofrimento, a questão é a interpretação que nós damos para o sofrimento. Quando nós sofremos por sofrer, sem buscar uma compreensão do significado, do sentido, do que está embutido naquele sofrimento, de qual é o convite, do que é que eu preciso despertar, o que é que eu preciso transformar. Quando você sofre por sofrer, você não vai para lugar nenhum. Você fica simplesmente na cruz. Não existe crescimento apenas pelo sofrer, do sofrer pelo sofrer. Existe crescimento quando você compreende o sentido, desce da cruz, pega a sua cruz e segue. E caminha. E vai em frente, vivendo novas experiências. Porque é assim que o espírito evolui. Ou como se pensa que a evolução se dá? A evolução, ela não se dá por si só, de forma automática. A evolução é um trabalho do espírito para com ele mesmo. Ou seja, nós somos co-criadores de nós mesmos. É um trabalho meu para mim. O meu processo de evolução é uma responsabilidade minha. Sou eu que tomo as decisões e que apanho a minha cruz e que também no caminho apanho as minhas flores e enfeito a minha cruz com as minhas flores e vou em frente. E chego à conclusão e integro aquela experiência daquela cruz em mim e pego outra. E sigo, porque é assim o processo de evolução do espírito. Ele vai se dando por uma sucessão de experiências que não cessam com o desencarne. Na erraticidade, nós continuamos também vivendo as nossas experiências, os encontros, os reencontros, o estudo, o aprendizado. E quando retornamos, continuamos esse aprendizado. Nós estamos em processo. Então, sair e decidir sair da cruz é uma decisão sua, é uma decisão que lhe cabe. Os espíritos e tudo que nós fazemos para nos libertarmos de sofrimentos, de dores, sejam elas físicas, sejam elas subjetivas, psíquicas, tudo isso é uma decisão sua, depende da sua vontade, apesar do esforço que talvez os espíritos que estão próximos a cada um de nós façam, estendendo a mão para que a gente possa descer da cruz, ele não vai tirar. Porque o mérito é seu, não é dele. Quando você desce da cruz, o mérito é seu. Mas ele vai estender a mão. Eles vão nos ajudar e tudo que nós fazemos nos ajuda. Seja o evangelho, seja ouvir uma palestra, seja a reflexão, seja a terapia, seja aquilo que nós escolhemos para aliviar o nosso sofrimento, o mais importante de todos eles é descer da cruz. É a sua vontade, a sua decisão de dizer, chega, eu não quero mais ficar parado, aprisionado nisso. Eu preciso enxergar novos horizontes. Eu preciso decidir o que fazer da minha vida de agora por diante. Mesmo com essa dor, mesmo com essa doença, mesmo com essa perda, mesmo com essa frustração, eu não vou me apegar a esse único acontecimento. Eu vou caminhar porque outros acontecimentos,
Eles me aguardam, eles me esperam na minha caminhada. Então, nenhum acontecimento deve aprisionar o espírito. Nenhum acontecimento deve nos paralisar. Ele pode nos paralisar por algum momento, por algum tempo. Porque quando a dor é muito forte, nós queremos ficar quietinhos, não é isso? Queremos ficar quietinho ali esperando. O que é que você está fazendo aí? Estou esperando a dor passar. A gente faz assim, ok, existe um momento. Existe um momento de se recolher, o momento de ficar quieto. Mas quando você prolonga isso, você transforma isso numa cruz que é símbolo de dor, de sofrimento e de tristeza. O processo de aprendizado e de crescimento, ele não acontece. Então, se você sentir necessidade de recolhimento, faça o seu recolhimento, mas depois levante e ande, caminhe. Não fique aprisionado em uma única experiência da sua vida, porque nenhuma experiência é a experiência. É só mais uma experiência. Às vezes, nós pensamos que não vamos mais sair daquilo, que nunca mais poderemos ser felizes outra vez, que nunca mais, que tudo está perdido, que não tem mais jeito. Eu atendo pessoas assim, que me chegam com esse discurso. Minha vida acabou. Como? Você está aqui, está respirando, está conversando. Tantas coisas podem acontecer. E para aqueles que são espíritas, eu digo, mas você é um espírito. A sua vida não acaba. Então é melhor você se acostumar com isso, assumir isso e ver o que é que você vai fazer. Porque ficar no discurso de que sua vida acabou, ela não vai acabar e você vai ficar prolongando um sofrimento. Não aceite uma gota de sofrimento maior do que aquilo que lhe cabe. Não aceite. Eu não aceito, vocês aceitam? Quando eu estou sofrendo e não entendo por que eu estou sofrendo, eu fico brava. E eu quero saber. E eu não sossego enquanto eu não descubro o sentido daquilo, o significado daquilo. E para que nós possamos descobrir o sentido e o significado, o exercício é sempre para dentro, nunca para fora. A nossa dificuldade em encontrar sentido é porque nós projetamos a responsabilidade fora de nós. Foi porque fulano aconteceu isso, foi assim, foi dessa, foi daquela forma, foi... qualquer coisa que tenha acontecido, que venha de fora, não é o seu problema. O seu problema é o que você faz com o que lhe fizeram. Essa decisão é sua. Porque quem valida o mal é a vítima. Se você não se coloca como vítima, você invalida o mal que queriam lhe fazer. Se você se coloca como vítima, um mal foi feito. Então, nós não devemos nos colocar neste lugar, porque nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Nada nem ninguém pode lhe destruir. Por que você está se apequenando? E por que você está colocando nas mãos de terceiros a chave da sua felicidade, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, da sua evolução? Uma dificuldade que nós temos é porque temos uma ilusão de que a felicidade é um estado permanente de deleite, é um estado permanente de sims da vida. Mas a felicidade pode ser um estado permanente, independente dos sims e dos nãos da vida. A felicidade é um estado interno de profunda conexão com Deus. É isso que é a felicidade. E aí não importam os acontecimentos externos. Você pode estar sofrendo e ser feliz. Você pode estar frustrado e ser feliz. Porque estar são momentos, são experiências, mas de fundo, lá no seu íntimo, quando você consegue alcançar essa profunda conexão com Deus, você desfruta uma felicidade que nada nem ninguém pode lhe tirar. Você desfruta a felicidade de existir no seio da criação. E esta é uma felicidade que nenhum acontecimento pode tirar de você. Nenhum acontecimento. Então vamos começar a desfrutar a felicidade de existir no seio da criação, nos disponibilizando para vivermos as experiências, não como crianças birrentas, batendo o pé no chão e sofrendo porque não alcançamos aquilo que supostamente seria a felicidade. Vamos encarar de frente todos os desafios que a vida colocar. Vamos descer da cruz, tomar
a nossa cruz na mão e caminhar. Que aí ela vai ficando cada vez mais leve. E um dia você descobre que não tem mais cruz. Que você integrou aquela experiência e que não tem mais. Quantas vezes nós passamos por dificuldades que ao longo dos anos, e quando o tempo passa, nós olhamos para trás e compreendemos o quanto aquilo nos fortaleceu, o quanto aquilo foi importante. E se começarmos a interpretar todos esses acontecimentos adversos com esse olhar de oportunidade, oportunidade de crescimento, oportunidade de evolução, de desenvolvimento. Uma das maiores dificuldades para que possamos alcançar isso é a nossa ignorância. A ignorância não é simplesmente o não saber, porque essa ignorância todo mundo tem. Porque ninguém sabe tudo, é muita coisa no mundo. Aliás, quanto mais nós estudamos, mais nós sabemos que não sabemos. É impressionante. As pessoas mais sábias são as mais humildes porque têm noção do quanto tem para se saber e que não se sabe ainda. A arrogância é fruto da ignorância, desse não saber. O não saber a que eu estou me referindo, que nos impede de descermos da cruz e que nos aprisiona, é você não sabe que não sabe. É a ignorância em relação ao meu não saber. Quando eu tomo consciência do meu não saber, porque nós explicamos os acontecimentos de nossas vidas em uma perspectiva, muitas vezes, absolutamente equivocada. Então, nós não sabemos o que está nos acontecendo, mas achamos que sabemos. E procuramos soluções, muitas vezes, absolutamente equivocadas por esse erro inicial de interpretação do que é que está ali acontecendo. É por quê mesmo? Qual é o propósito mesmo? E é muito interessante porque existem algumas pessoas às quais as coisas se repetem. Vocês conhecem gente assim? Estou falando do povo do mundo aí, não vocês aqui. Tem gente que acontece de novo e parece que a coisa está sempre se repetindo. Aí um dia você pensa que você superou, aí vem lá um acontecimento e a pessoa bate lá no consultório de novo. Aconteceu de novo. Parecia que foi e voltou. Por quê? Isso acontece muitas vezes porque nós ignoramos e achamos que sabemos. O que é que nós ignoramos? Nós ignoramos coisas a nosso próprio respeito. Nós ignoramos muitas vezes sentimentos. Às vezes você toma uma atitude completamente contrária àquilo que você está verdadeiramente sentindo. Você dá uma interpretação totalmente equivocada. Quando você ama uma pessoa, por exemplo, e eu atendo muitas pessoas que chegam com esse discurso, eu amo uma pessoa, mas se essa pessoa me deixa para ir viver feliz com outra, eu odeio. Então, não amava. Então, você estava equivocada em relação ao sentimento. Porque quem ama, liberta e quer ver o outro feliz. Qual é a maior felicidade para um pai ou uma mãe que ama um filho? Vê-los felizes, não é isso? Essa é a maior felicidade. Então, se eu amo alguém, e esse alguém está feliz, ainda que não seja ao meu lado, então eu amo verdadeiramente essa pessoa. Se eu consigo compreender isso, se eu consigo, eu não estou dizendo e pregando a ilusão de que eu vou ficar feliz da vida e dando pulos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós guardamos a nossa dor para nós mesmos e vamos trabalhar em relação a outras realizações em nossa vida e vamos libertar e desejar o melhor para aquela pessoa seja feliz. Aí você ama, aí eu acredito, aí ama mesmo. Porque às vezes nós confundimos necessidade, carência, projeções de toda ordem com amor. Isso tudo são sentimentos que nos conduzem, porque nós estamos a meio caminho, nós ainda não estamos formados, então nós erramos, nós nos equivocamos, nos atrapalhamos, e precisamos encarar isso com tranquilidade, com serenidade. Não precisa se condenar por isso. Nós ainda somos crianças do ponto de vista espiritual. E a uma criança, nós compreendemos, não é isso?
nós perdoamos, compreendemos, então vamos nos compreender. Não sejamos tão severos conosco mesmo, mas precisamos ter um pé na realidade espiritual. Precisamos encarar os problemas e as dificuldades como uma responsabilidade nossa e compreender verdadeiramente o que está nos acontecendo. Você compreende o que está lhe acontecendo? Você está certo ou certa do que você sente ou diz que sente? É de fato o que você sente? Será que você diz às pessoas, de fato, aquilo que você está sentindo quando você está chateada com elas? E muitas vezes você ama uma pessoa e quando você fica chateado, com raiva, você diz o contrário do que você sente. Já aconteceu isso com vocês? Dizer o contrário do que eu realmente sinto, porque eu quero ferir aquela pessoa porque eu estou ferido. E isso é ignorância em relação ao nosso sentimento. Eu preciso ser fiel ao que eu sinto, independente do que o outro fez ou disse. Coerência é paz. Coerência. Quando você tem coerência e você age de acordo com o que você verdadeiramente pensa e sente, você encontra a paz, mesmo quando você erra. Porque você pensou, sentiu, você consegue se explicar para você mesmo e para o outro. Não, eu agi assim porque eu pensei assim e senti desta forma. Se não é assim, eu me equivoquei, a gente reorganiza. Porque eu passo a pensar e sentir de uma outra maneira a partir daquela experiência. E assim sucessivamente. Então, a coerência que nós precisamos ter é que vai nos conduzir à paz. E sair da ignorância a nosso próprio respeito. Aliás, não só da ignorância a nosso próprio respeito, mas nós precisamos sair da ignorância em relação a conhecer, porque hoje virou moda as pessoas falarem das coisas sem nenhum tipo de profundidade de conhecimento. A gente opina, é um grande palco de opiniões sem, muitas vezes, nenhum fundamento. Assim a gente age com as coisas externas e assim nós agimos com as nossas coisas internas. De forma muito superficial, analisamos a nossa vida, tomamos decisões sem uma reflexão mais profunda em torno do que está nos acontecendo. Então, silenciar, aguardar, refletir, sair para meditar um pouco, ficar um pouco só, em silêncio, exercitar o parar de pensar um pouco, analisar, refletir, conversar com alguém que seja mais experiente, alguém que você confie, orar, pedir a inspiração dos espíritos. Tudo isso nós precisamos fazer para buscarmos o quê? A clareza em relação ao que está nos acontecendo. Senão nós tomamos decisões assodadas. Nós nos envolvemos muitas vezes em conflitos absolutamente desnecessários. E depois que o conflito está armado, você diz assim, poxa, eu podia ter agido diferente. Se eu soubesse que ia dar tanta confusão, eu teria feito diferente. Se você tivesse talvez parado um pouco, refletido um pouco, sem tanta pressa, porque nós estamos no século XXI, que é o século da pressa. Eu nunca vi tanta pressa. A gente encontra as pessoas e a gente pergunta, e aí, fulano, como vai? Nunca mais vi. Estou aqui no corre-corre, não é assim que as pessoas dizem? Eu não sei para que está correndo tanto para chegar mais rápido no cemitério, talvez. É uma correria. Então, nós precisamos desacelerar internamente. Não é só desacelerar para fora, não. Porque você pode estar fazendo muitas coisas para fora, mas está desacelerado para dentro. Ou seja, se dar o tempo para maturar as coisas antes de decidir, antes de resolver, antes de sair derrubando tudo, meio mundo, e depois ficar profundamente arrependido ou arrependida, porque atingiu quem não tinha nada a ver com a história, e às vezes cava um sofrimento ainda maior do que o original. Então vamos parar para fazer reflexões, vamos silenciar um pouco, vamos adiar um pouco as nossas decisões, se você não tem certeza, e quem disse isso não sou eu, foi Joana de Ângeles, não tem certeza, não está convicto, postergue, espere mais um pouco, silencie, reflita mais um pouco. Para que tanta pressa? O Espírito é Senhor do tempo. Nós somos espíritos imortais.
Você não precisa ficar 300 anos para tomar uma decisão, tudo bem. Mas você não precisa tomar ela em 3 segundos, em 3 minutos. Que talvez leve 300 anos para poder consertar aquilo que você poderia ter esperado um pouquinho mais e refletido um pouquinho mais antes de assodadamente tomar determinadas decisões. Então, sair da ignorância a nosso próprio respeito é fundamental. E para isso é preciso um exercício profundo de autoconhecimento. E para descermos da cruz, precisamos ter a coragem de mudar. Eita, coisa difícil. Precisamos ter a coragem de nos transformar. E muitas pessoas, com certeza não são vocês aqui, eu tenho certeza disso, têm síndrome de Gabriela, não é? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, como eu converso com pessoas. Mas eu sempre fui assim, porque eu sou assim. E aí ficar apegado a uma imagem construída e não consegue se desapegar dessa imagem. Mas vamos olhar e prestar atenção à nossa forma de fazer as coisas. Vamos questionar a nossa forma. Vamos aceitar as perdas que a vida nos traz. Vamos aceitar de cabeça erguida. Vamos encontrar outros caminhos, outros tesouros, outras coisas para enriquecer a nossa vida. Vamos parar de resistir ao novo. Não resista ao novo que quer chegar na sua vida. E muitas vezes, perdas, frustrações, doenças vêm para nos trazer o novo. Porque o novo sempre chega e sempre vem, porque a vida sempre está mudando, ela é dinâmica. Então não resista, quanto mais você resiste, mais você se aprisiona na cruz e se aprisiona na experiência, ao invés de seguir as etapas, seguir o caminho da transformação. Não se aprisione, não resista, permita que o novo venha, questione suas verdades, questione seus valores. Você é um espírito, você tem uma estrutura altamente complexa. Não aceite nunca respostas simplistas para as questões da sua vida. Você é um ser complexo. Então, respostas às questões humanas são sempre complexas. Nunca são lineares, simplistas. Nunca é uma coisa direta ou banal. Não banalize as suas experiências. Esteja atenta aos detalhes. Então, reveja a sua forma. Aceite as perdas, não resista ao novo. Lute pelo que você quer, pelo que você deseja. Lute, busque solução para as suas coisas de todas as formas. Se você não encontrar, não é mais problema seu, é problema de Deus. Se você já fez tudo que era humanamente possível fazer para resolver algo, entregue. Não lhe pertence a solução ou naquele momento. Então, lute a boa luta. Não se desgaste. Tem coisas que as pessoas chegam para mim, mas não tem solução. Então, não tem solução. Pegue sua energia e vá colocar naquilo que tem. Porque a dinâmica da vida vai conduzir você a solucionar as coisas. Se não tem, não tem. Aceite que dói menos, como dizem por aí. Lute a boa luta. Não gaste energia desnecessariamente. E depois, desista. Desista, não da boa luta, mas desista do que precisa desistir. Existem coisas que a gente precisa desistir, de mágoa, de ressentimento, de vingança. Tudo isso a gente precisa desistir, porque consome uma energia, atrai obsessores e não leva você para lugar nenhum. Desista daquilo que é preciso desistir. Reserve a sua energia e coloque naquilo que é a boa luta, que vai lhe levar para um crescimento. Não é difícil a gente perceber aquilo que nos leva para o crescimento e aquilo que nos atrasa, que nos amarra. Então, desista do que precisa ser desistido. Desista. Pegue todo esse lixo psíquico que possa estar dentro de você, de mágoa, de ressentimento, de rancor, de queixas, de mimimi. Vocês sabem o que é mimimi, né? De mimimi. Outro dia eu recebi um post ótimo, é menos mimimi, mais ha. Vamos fazer mais ha, vamos rir mais. Até das nossas próprias dificuldades. Então não vamos ficar de milindre diante da vida como crianças. Vamos encarar as coisas de frente
Então, desista do que precisa desistir e lute pelo que realmente você precisa lutar. E integre. O que é que você precisa integrar? Integre a experiência. Não fique preso na cruz, integre a experiência, desça da cruz, pegue a cruz e siga seu caminho. Integrar a experiência é tirar daquilo que você viveu a lição. A lição que aquela cruz está querendo lhe dar. A lição que aquela experiência que você está chamando de cruz está querendo passar para você. Então, integre o acontecimento na sua vida. Integre internamente. Veja o que aquela experiência despertou em você, que virtudes, que qualidades, que maturidade foi que aquela experiência trouxe para você. Quando você integra uma experiência, a cruz se transforma em redenção. E também saiba entregar. Entregar significa um estado profundo de fé. Um estado profundo de entrega ao Criador. Entregar significa saber que tudo na sua vida tem um sentido. Entregar significa aquele estado de conexão profunda com Deus, que eu falei no início. Entregar é estar num estado profundo de conexão com Deus, sempre convicto de que tudo que lhe acontece tem um propósito de lhe conduzir num processo de evolução, de lhe conduzir à felicidade de existir. Estar nesta profunda conexão, estar nesta entrega. Nós precisamos saber entregar a nossa própria vida ao Criador, como Jesus fez. Quando ele estava na cruz, ele disse o quê? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, que todos nós saibamos, tendo Jesus como modelo, como guia, dizer também, diante do sofrimento, pai, ou mãe, é melhor, né? Porque só pai, não. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso significa o quê? Quando uma dificuldade me chega, eu digo, e oro todas as manhãs antes de sair, a minha oração diz o seguinte: Senhor, me livra do mal que eu não mereço e me ajuda a compreender e superar o mal pelo qual eu preciso passar. Eu não peço para me livrar. Que não me livre de todo o mal. Não tem como. Eu peço para ter sabedoria, para compreender o significado daquilo que me atinge. E peço que aquilo que eu não mereço não me chegue. Que aquilo que eu não mereço não me chegue, mas aquilo pelo qual eu preciso e tenho necessidade de passar, que eu tenha sabedoria de compreender, para que eu não fique aprisionada naquela experiência e possa, com graça, com leveza, levar a vida numa conexão estreita e profunda com Deus. Obrigada.